Muito bem, voltando com o nosso programa Saudosa Lembrança nesta manhã de segunda-feira, e nós queremos abraçar e cumprimentar a você em qualquer parte da nossa grande Bacabal, tá bom? Estar conosco nesta manhã, é uma alegria poder estar nesta companhia que é a sua companhia, tá bom? E obrigado a você que liga o seu radinho, você que coloca na sua amplificadora, como é o caso do irmão Ribamar em Canabrava, como é o caso do irmão Rogaciano em Barra do Corda, como é o caso do irmão Adriano em Serra dos Montes, tá bom? Que retransmite aí o nosso programa através das suas amplificadoras. E por que não falar também do irmão Marcos? Irmão Marcos, a irmã Lindalva, tá certo? Ambos aí na Djalma Dutra, próximo ao Matadouro, tá bom? Que também retransmite a nossa programação. Nosso muito obrigado e continue conosco e seja ricamente abençoado, tá bom? Um abraço nessa manhã de segunda-feira. Eu quero abraçar ainda aqui dentro do nosso programa e tocar essa canção que o Leonardo vai acabar de... Já acabou de botar da Bitrola, esse o nome, Leonardo? Bitrola, né? Aquela música antiga, no meu tempo era radiola, não alcancei a radiola, foi a radiola. Tá bom? Vamos de música, Leonardo, eu volto já. Muito bem, voltando nesta manhã de segunda-feira, na sonoplastia do meu amigo Léo, famoso Léozinho, como as irmãs chamam do Círculo de Oração, e sobre a direção do meu querido irmão Leomar Gomes. Estamos entrando lá nesta manhã de segunda-feira com mais uma edição, e é claro, com a graça e com a proteção do nosso querido e eterno bom Deus. Quero mandar um especial a todos os irmãos que estão ligados com a gente, sobretudo ao irmão Rogério Moto, esteve conosco ali, fomos lá, viu, Leomar, em Valparaíso, ver se não mudou de lugar, mas tá lá no mesmo lugar ainda, não mudou não, tá lá. Só aumentou uma tirolesa que não tinha, agora tem uma tal de tirolesa lá, tá certo? Então um abraço ao irmão Davi, a sua esposa Vilma, parece que é, Vilma? Rogério, Vilma. A esposa do irmão Rogério, a irmã Vilma, né? Muito bem, ficamos sentados ao lado ali no ônibus, na poltrona, eu e o irmão Rogério, dois cabas bonito. Bom, um abraço, irmão Rogério, nesta manhã de segunda-feira, um abraço à sua esposa e à sua família também que esteve naquela viagem, tá? E a todos os passageiros que esteve conosco ali naquela viagem sobre a coordenação do Rogério Turismo. O nome dele é Rogério, né? O Adriano. Do Adriano Turismo, tá bom? Nosso muito obrigado. Foi um dia de lazer, um dia de diversão, um dia de curtição com a família, tá bom? Nosso muito obrigado a todos que estavam naquela viagem, também que acompanham o nosso programa nesta manhã de segunda-feira. O Léo vai trazer a segunda música dentro do nosso programa e eu volto já trazendo uma reflexão da palavra de Deus também, tá bom? E também com os aniversariantes da semana. Vamos de música dentro do nosso programa Saudosa Lembrança. Muito bem, retornamos nesta manhã de segunda-feira com o nosso programa Saudosa Lembrança. Quero ler o texto sagrado da carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, capítulo de número 6, versículos 6 em diante, que nos diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo de ressuscitar dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesta rica oportunidade, queremos trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações, tá certo? Baseado nesse texto de Romanos. E nós sabemos que as pessoas hoje, infelizmente, elas vivem sem Deus, seguem os desejos da sua velha natureza pecaminosa, tá certo? Mas, para viver com Deus, entretanto, queridos, é necessário sepultar a velha natureza.
E é necessário também que sepultemos ela e que ressuscitem em nós a nova natureza. E essa nova natureza ela é criada segundo Deus para a justiça e a santidade. Para vivermos, portanto, esta nova natureza, é preciso que o homem esteja disposto a sacrificar a velha natureza. Essa velha natureza que opera em nós, que opera a ira da desobediência. Apesar de já estarmos salvos, apesar de já estarmos libertos do pecado, uma vez por outra o ser humano, mesmo o mais santo da face da terra, se ele não cuidar, se ele não prevenir-se, como diz um exemplo, que há dentro de nós 2 lobos devoradores que estão brigando. Esses 2 lobos podemos exemplificar ou simbolizar as 2 naturezas que estão dentro de nós, tá certo? E vai sobreviver, vai ter vitória aquele lobo que você alimentar mais. Se você alimentar mais a sua velha natureza, que é o lobo mau, os resultados da velha natureza vão influir na sua vida espiritual, vão aparecer no seu dia a dia, no seu cotidiano. E o resultado dessa sobressaída desse lobo são problemas, são dor de cabeça, são complicações, são coisas que você não queria fazer e acaba fazendo, como diz Paulo, aquilo que pensa em fazer, de não fazer quando pensa que não estou fazendo. Mas, por outro lado, se você alimentar a natureza boa, que é a natureza de Cristo que está em nós, os resultados serão todos diferentes, todos. Você colherá aqui mesmo nessa terra uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Em meio a este caos, porque é isso que muitos não entendem, a paz que Jesus dá, ele é bem claro em dizer, ele é bem claro, Jesus é bem claro, Jesus não engana ninguém. Quem engana é o devorador, quem engana é Satanás, quem engana é o tentador, ele que engana. Mas Jesus não, Jesus deixa bem claro todas as coisas que é para nós. E ele disse isso quando ele deixou a paz, né? O que é que o mundo entende quando há paz? O que é que você entende quando há paz? A paz é quando há ausência de guerra. Aí temos a paz. Mas Jesus disse bem claro quando ele disse, olha, deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus vai dizer, olha, a paz que eu estou te dando não é a paz do mundo, é uma paz do céu, é uma paz diferenciada. E com esta paz que ele te deixou, querido irmão, querida irmã, que ele me deu e que deu a você, em meio ao caos, em meio à guerra, mas se estamos alimentando a boa natureza de Cristo que está em nós, nós temos paz. Temos paz primeiramente com Deus, e esta paz de Deus, ela sossega a nossa alma, acalma o nosso espírito e traz a segurança e a tranquilidade de que estamos nesta guerra, mas o nosso Deus, ele não só luta por nós, mas como luta conosco. Louvado seja o nome de nosso eterno e bondoso Jesus Cristo. Então a paz que ele nos dá, querido irmão, é esta paz que traz alegria, esta paz que traz felicidade em meio à guerra. Por exemplo, Israel, nesse momento está vendo Israel sofrendo guerra. Mas eu tenho certeza absoluta que aquele povo que estão com Deus, que estão desfrutando desta paz de Deus, eles estão em meia calma. E esta paz que ele quer dar a você, e você resulta do resultado dela, é o sacrifício da velha natureza. Irmão, mas se eu não sacrificar a velha natureza, eu terei essa paz? Dificilmente não. Dificilmente não, você não terá esta paz. Porque a velha natureza, ela produz tudo isso em nós. Produz dor, produz desânimo, produz cansaço, produz fadiga, produz intriga, produz tudo quanto não presta. Mas quando nós sacrificamos a velha natureza, porque para viver para Deus é necessário, querido irmão, é imprescindível esse sacrifício. Jesus mesmo disse a sua palavra, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Olha que coisa interessante, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 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 Se tem cruz, tem
problemas, não é? Se tem cruz, tem dificuldade, mas nesses problemas, nessa dificuldade que eu estou citando, Jesus promete nos dar a paz. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, sacrificar a velha natureza é fundamental. Como eu faço, querido irmão Ribamar, sacrificando? Eu sou crente, irmão Ribamar, e me converti, já tenho 8, 5 anos de crente, mas eu ainda não consegui ainda viver o evangelho na plenitude, vivendo essa vida de paz que você está dizendo aí. É porque, com certeza, você precisa sacrificar algumas coisas mais ainda na sua vida. Só entregar a sua vida a Jesus sem sacrifício não vai ter nenhum resultado. E o resultado é que por isso hoje tem muita gente dentro da igreja, cheio de problemas, gente problemática. Por quê? Porque não estão sacrificando a velha natureza. E o passo número 1 para que você possa sacrificar a natureza é morrer com Cristo, deixar que ela seja sepultada, não é? E o batismo traz essa simbologia. O batismo exemplifica isso para nós. Quando Cristo, como estamos debaixo da água, estamos mortos. E quando nós ressurgimos, nós estamos ressuscitando para Deus, para viver uma vida para Deus em santidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Jesus Cristo, porque os nossos pecados, sem sombra de dúvida, já estão mortos a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Paulo diz claramente isto: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o seu bendito, santo e eterno nome. Então, sacrificar a natureza é fundamental. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Com o efeito desse sacrifício, nós temos a renúncia ao pecado, nós temos a oferta de nós em nós do próprio Deus, nós somos entregues a Deus, tá certo? E uma vez que isso acontece, nós temos a alegria. Eu quero grifar nesta manhã aqui. Talvez alguém esteja precisando ouvir esta palavra, não é? Semana passada em Bacabal, infelizmente tivemos uma tragédia muito grande, né, de uma jovem que tirou a sua vida, sacrificou a sua vida, não é? Tudo isto porque não tinha esta paz que eu estou dizendo aqui, que é como fruto da velha natureza. Com certeza a velha natureza triunfou sobre a vida daquela jovem que levou aquele sacrifício. Mas essa manhã eu digo a você que está me ouvindo agora, digo a você que está ouvindo esta palavra: sacrificar a natureza para viver para Deus é fundamental. E esse sacrifício ele parte por entrega total, entrega absoluta a Deus. Porque somos chamados nessa terra, querido amigo e irmão em Cristo, que está nos assistindo, nos vendo e nos acompanhando na nossa programação nesta manhã. Deus te criou para o bem. Deus te criou para viver eternamente. Deus te criou com um propósito definido. E o propósito foi esse, irmão, de te levar ao céu de glória, de te dar a felicidade. Apesar que muitos, o inimigo das nossas almas, adversário, pode dizer, perdeu. Quando o homem lá no Éden desobedeceu a Deus, perdeu o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não perdeu. Como disse nosso querido pastor Raposo, Deus não joga dados, não joga. Deus não lançou sorte sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pelo contrário, tudo já estava nos seus planos, tudo já estava na sua mente maravilhosa. Então, os projetos dele para a tua vida e para a minha vida não se perderam. Eu digo nesta manhã, com base nas Sagradas Escrituras e pela revelação do Espírito Santo de Deus, que os planos de Deus para a sua vida não se perderam. Ele continua vivo, continua pungente nos projetos, no plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, a parte de Deus, ele está disposto a cumprir e vai cumprir. Agora, a sua parte, meu prezado amigo, minha prezada irmã, você precisa fazer, que é esses passos que eu estou dando aqui. Sacrificando a velha natureza, viver para Deus, viver os desígnios que Deus tem para você. E uma vez que você está nesse projeto, nesse plano de Deus, está no comando de Deus, queridos irmãos, você vai desfrutar desta maravilhosa graça, dessa maravilhosa
plenitude dele. E a primeira uma delas é mediante a sua ressurreição, como lendo no versículo 9. Na sua ressurreição, em sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não terá mais domínio sobre ele. Parafraseando esse texto, você que está guardado em Cristo, eu que estamos guardados em Cristo, a morte não terá poder mais sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, viver para Cristo, como diz em Gálatas 5, 2 e 20, mediante o viver de Cristo em nós, como já citei aqui, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer uma vida de paz nesta manhã, irmão? Quer uma vida de alegria e felicidade? Então mortifique a velha natureza, crucifique a velha natureza, não dê asas. Não dê asas à velha natureza, mas mortifique a cada dia. Irmão e mamãe, é só uma vez eu fazendo isso e pronto? Não, é todo dia, é uma tomada de decisão. Você tem que sentar no coração o desejo, a vontade de sacrificar. E esse é um propósito todo santo dia, ao acordar e dizer: Senhor, hoje eu estou disposto a te servir, a não dar lugar ao adversário, a não dar lugar à velha natureza, a não dar lugar a este rudimento deste mundo, de todo esse contexto que me leva a pecar contra ti. Essa é uma tomada de decisão que eu e você temos que tomar todo dia. Também nós podemos dizer que este também é um processo da santificação de Deus em nós. Querido irmão, porque o Evangelho, em resumo, podemos dizer sem sombra de dúvida, é o despojamento da velha natureza pecaminosa e o seu sepultamento. E o viver para Deus por intermédio de Cristo é o sacrifício que temos que fazer da nossa velha natureza, que ela está aí, está bem aí. A qualquer momento ela pode ressuscitar. Mas o poder de fazer isso, de dar vida a ela ou não, só depende de você, unicamente e exclusivamente de você. E a minha oração nesta manhã, Deus nos colocou essa palavra no meu coração, de compartilhar com você o sacrifício da velha natureza. E a minha oração nesta manhã é que Ele nos ajude, a mim primeiramente que falo com você, tá? E a você que está me ouvindo nesta manhã e também me vendo no nosso canal, tá bom? Que Deus lhe ajude, lhe dê força e que você colhe ainda nesta vida, uma vida que aqui mesmo nessa terra, de paz, alegria e felicidade em Deus. Muito bem, retornando aqui com o nosso programa, tá certo? E a agenda da igreja hoje, segunda-feira, nosso culto de ensino aqui no Templo Central. Não fique em casa, venha e seja abençoado ricamente, tá bom? Como diz o pastor Raposo, você que está pernoitando por Bacabal e queira assistir um culto conosco, nosso endereço fica entre a Oswaldo Cruz e a Rui Barbosa, esse trecho aqui da Rua da Assembleia de Deus. Venha cultuar a Deus juntamente conosco, tá bom? E nessa oportunidade, queridos irmãos, queremos ainda, Leomar, dentro do nosso programa, parabenizar muitos aniversariantes no final de semana, que continua ainda aniversariando, tá certo? Temos aqui o aniversariante especial. Eita, Leomar, é bolo não, porque o Leomar não pode comer bolo, né? É carne mesmo, é churrasco mesmo, né? Porque está aniversariou a sua querida filha, a querida filha do irmão Leomar, que ele manda uma mensagem, diz assim: quero parabenizar uma princesinha muito linda que completou no sábado, Laira Rebeca, completou mais um ano de vida, que o Papai do Céu continue abençoando grandemente a sua vida, tá bom? A filhinha do irmão Leomar Gomes aniversariou, e aí como ele também aniversariou também próximo também, a nossa querida irmã, sogra do irmão Leomar, a irmã Tânia, né? E a irmã Ivonice, está parabenizando a irmã Tânia, escreveu aqui uma cartinha dizendo o seguinte: quero parabenizar também a nossa coordenadora, a irmã Tânia, pelo seu dia, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Você foi e sempre será uma pessoa especial para mim, né? Da irmã Ivonice, tá certo? A irmã Tânia e aos aniversariantes Lara Rebeca, tá bom? Dá tempo de tocar aí, meu amigo Leomar Gomes, Léo, uma música especial para os aniversariantes do dia, de ontem, de sábado, final de semana, e aqui para Lara Rebeca e para a irmã Tânia. Aí, muito bem, família do irmão Leomar Gomes. Área Israel de Deus, aí na área 9. Parabéns, Felipe,
Parabéns, parabéns, parabéns. Também a irmã Elma, da Coab, Congregação Getsemane, também aniversaria, tá certo? Todos os nossos queridos irmãos aí parabenizam por mais esta data, tá bom? Também aniversariou também aqui, além da irmã Leila Veras, tá certo? A Leila Fernandes, filha da irmã Bijoca, também aniversariou. Então, parabéns a todos esses irmãos, a todas essas irmãs. Parabéns para você também, que está aniversariando hoje, porventura, ou que aniversariou nesse final de semana, sexta, sábado, domingo, tá certo? Que não mandou sua cartinha aqui pra gente. Nós queremos lhe parabenizar e queremos tocar ainda dentro do nosso programa mais uma canção, tá certo? Essa canção é um oferecimento especial a todos os aniversariantes, tá certo? Irmã Leila Fernandes, tá certo? O irmão Felipe, o meu querido amigo pastor Wendel, da Congregação Getsemane, dirigente, tá certo? Da Congregação Getsemane Coab, que também aniversariou, tá certo? Nosso muito obrigado, pastor Entes, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E o Léo vai tocar essa canção para todos eles que estão aniversariando nesta data especial. Ainda, voltando do nosso programa, a irmã Ivonice também parabeniza o seu dirigente, o irmão Felipe, tá bem? E oferece para ele o Salmo de número 20. Meu querido irmão, foi um prazer estar com você, uma alegria, uma felicidade, estar aqui no nosso programa Saudosa Lembrança. Infelizmente, tenho que deixar, tá certo? Com muita... Queria continuar mais, mas o tempo não permite, tá certo? Nós temos horário a cumprir, temos outras programações na nossa emissora, tá bom? Mas eu quero te desejar uma excelente semana abençoada, com a presença de Deus na sua casa, na sua vida e no seu trabalho, tá bom? E quero convidar a você amanhã, podcast EBD no rádio, vai estar aqui conosco o professor, o diácono, conferencista, Rodney Mateus, tá bom? Estará aqui, será o nosso entrevistado do nosso programa amanhã. O nosso programa amanhã EBD, o programa podcast EBD no rádio, tá bom? Portanto, te convido para amanhã nós estarmos aqui nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, sobre a graça do nosso eterno e bom Deus. Bom dia, na paz do Senhor Jesus.